Nós temos agora uma imagem impressionante. Em Bérgamo, no norte da Itália, imagens de caixões sendo levados para outras cidades têm causado comoção. A situação é tão dramática na cidade que já não há mais espaço para enterrar os mortos por coronavírus. Ontem à noite, mais de uma dezena de caminhões militares e vários carros transportavam mais de 60 caixões para as cidades da região. O crematório funciona 24 horas por dia, mas a capacidade do local já não é mais suficiente. Os casos de coronavírus crescem sem parar na cidade. O aumento da taxa de mortalidade também foi refletido em um jornal local. No mês passado, o jornal publicava 1 ou 2 páginas de obituário. Hoje, o jornal publicou 10 páginas. Em toda a Itália, já são quase 3.000 mortes por conta do coronavírus. O governo federal, aqui no Brasil, determinou que pacientes que descumprirem regras de quarentena ou isolamento poderão ser presos. Além disso, autoridades podem exigir a realização de exames e tratamentos. A medida foi tomada depois que algumas pessoas fugiram das restrições médicas. É noite. A Polícia Rodoviária Federal procura por um casal que fugiu da quarentena num hospital no Rio Grande do Sul. Eles estavam num caminhão. Tiveram que voltar para a quarentena e ainda vão responder por um crime: infringir determinação do poder público para impedir a propagação de doença contagiosa. Artigo previsto no Código Penal Brasileiro. Na Bahia, a Procuradoria-Geral do Estado vai processar criminalmente o empresário que testou positivo para o coronavírus. Foi orientado a ficar em isolamento, mas mesmo assim reuniu amigos e funcionários em Trancoso. Durante a crise do coronavírus, a quarentena é obrigatória, de acordo com uma lei sancionada no dia 6 de fevereiro deste ano, com medidas para o enfrentamento do surto. A lei determina o isolamento social, que é a separação de pessoas doentes ou contaminadas em locais indicados pela equipe de saúde, e a quarentena, a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes. A lei não fala de distanciamento social, que é apenas uma recomendação para que as pessoas saudáveis ou sem sintomas evitem contato físico e aglomerações. De acordo com este advogado, a obrigação só tem validade se o paciente for notificado. Entendendo que é o caso de quarentena, ele notifica a pessoa que ela tem que ficar em quarentena por um X período. Se ela, sem justa causa, descumprir essa determinação médica, daí sim ela pode incidir no crime do artigo 268 do Código Penal. É permitido deixar a quarentena apenas em situações de emergência. Está precisando de um remédio emergencialmente, depois ela vai justificar isso para o juiz e em muitos casos o juiz vai entender que foi justificado. Além da quarentena, a lei também determina que os pacientes são obrigados a se submeter a exames clínicos, testes de laboratório, vacinação e qualquer tipo de tratamento definido pela equipe de saúde. Na cidade mineira de Três Corações, o desaparecimento de uma mulher do hospital levou a equipe médica a fazer um apelo nas redes sociais. Ela tem suspeita de coronavírus. A paciente foi orientada a aguardar e a equipe se preparar para fazer a coleta do exame. Enquanto a paciente esperava essa coleta, ela evadiu do hospital, levando junto a nossa ficha de atendimento. A polícia foi acionada e encontrou a mulher. Ela disse que foi embora porque o atendimento estava demorando, mas voltou ao hospital, fez o exame e foi orientada a esperar o resultado em casa. Em Brasília, o segundo caso confirmado na semana passada se recusou a fazer os exames por 3 dias. A portaria dos Ministérios da Justiça e da Saúde orienta agentes públicos como médicos, enfermeiros e policiais sobre como agir em caso de desrespeito à quarentena ou ao isolamento. Uma das decisões permite que a pessoa seja, inclusive, presa. A lei ela prevê tanto a responsabilidade criminal, que é a prática de um crime que tem uma pena de 1 mês a 1 ano de pena, uma multa administrativa e também a responsabilidade civil, que seria o pagamento de uma indenização a, eventualmente, quem for infectado pelaquela pessoa que violou a quarentena. Jornalismo, olha aí, ó, imagens na China. A gente já falou que a Organização Mundial da Saúde reconheceu que agora o epicentro dessa pandemia saiu da China e foi para a Europa. A Itália é um dos países mais afetados, ou é o mais afetado, registrou 475 mortes em 24 horas. É claro que o número de mortes é ainda maior e quem traz essas informações para a gente é o Mark Figueiredo.
JP, eu trago uma excelente notícia porque ontem a província de Hubei, que é o epicentro dessa doença, que começou já no finalzinho do ano passado, então ontem a província de Hubei não registrou nenhum caso de coronavírus pela primeira vez. Outros 34 casos foram registrados em outras partes da China, só que segundo o governo da China, nenhum desses casos foi de transmissão local, ou seja, foram de pessoas que viajaram para fora e depois retornaram com a doença. Então a China não está tendo mais caso de transmissão local, essa é uma boa notícia. O governo agiu ali, construiu hospitais em tempo recorde, como é o caso daquele hospital que foi construído em 10 dias e a gente agora consegue ver os efeitos dessa doença controlada, pelo menos na China, JP. Aprovou uma medida que pode liberar cerca de 500 bilhões de reais para combater o coronavírus. O projeto ainda tem que ser aprovado pelo presidente Donald Trump. Em Nova York está Evelyn Bastos. Que outras medidas serão tomadas, Evelyn? Boa noite. Oi, Sérgio, muito boa noite a você, boa noite a todos. Olha, o governo americano suspendeu a emissão de vistos para imigrantes e não imigrantes a partir de hoje. E, além disso, o presidente Donald Trump anunciou o fechamento da fronteira com o Canadá, mas disse que isso não vai impactar no comércio. E agora uma nova lei permite que o governo dê ordens no setor privado. A intenção do presidente Trump é acelerar a produção de produtos que vão ajudar no combate da doença, como máscaras e equipamentos de proteção. E neste momento, um navio hospitalar está a caminho aqui de Nova York para ajudar no socorro dos infectados e uma outra embarcação segue para a costa oeste do país. Sérgio, Janine. Obrigado, Evelyn. Fechando as fronteiras terrestres do Brasil com mais vizinhos sul-americanos. Já tinha fechado com a Venezuela e agora fecha com Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Paraguai e Peru. Na verdade, os brasileiros que estão nesses países podem voltar normalmente para o Brasil. E essa medida ainda não vale para os aeroportos.